Olá pessoal, eu sou o Danilo Cabreira, Head de Relações com Investidores da Minerva Foods. Divulgamos os nossos resultados do terceiro trimestre de 2021 e agora apresento a vocês os principais destaques. Já vou começar com uma notícia bastante positiva. Anunciamos a distribuição de dividendos antecipados no montante global de R$200 milhões, ou 0,35 centavos por ação, um payout de quase 45% do lucro acumulado nos primeiros 9 meses de 2021, e que só foi possível graças à boa performance operacional e financeira da Minerva Foods. Nesse trimestre, eu quero chamar a atenção especial a uma das nossas principais vantagens competitivas, a diversificação geográfica das operações da Minerva Foods. O nosso footprint operacional na América do Sul exerce um papel fundamental em nossa estratégia, reduzindo os riscos e ampliando as oportunidades da nossa plataforma de exportações. E isso foi fundamental nesse trimestre. O bloqueio temporário da China à produção de carne bovina brasileira foi mitigado com o redirecionamento dos clientes chineses para nossas plantas na Argentina e no Uruguai. E assim, seguimos exportando para esse mercado tão importante. Isso somente foi possível devido à nossa estratégia de diversificação geográfica e que não deve parar por aí. Com a aquisição de 2 plantas de cordeiros na Austrália, anunciadas logo no início do trimestre, vamos maximizar ainda mais essa importante vantagem competitiva da Minerva Foods. A performance do terceiro trimestre de 21 e dos 9 primeiros meses do ano consolida a liderança da Minerva Foods na exportação de carne bovina na América do Sul, com um market share de aproximadamente 20%. A demanda segue firme, especialmente nos mercados asiáticos, e as oportunidades são cada vez mais consistentes para os exportadores do nosso continente. As perspectivas para os produtores de carne bovina seguem muito positivas, em especial para os players exportadores. Como eu disse, a Ásia continua sendo o principal vetor de demanda, mas temos cada vez mais oportunidades em outros mercados, como Estados Unidos, Europa, Chile, Rússia e Oriente Médio. Oportunidades que devem se ampliar ao longo dos próximos meses, conforme avança o processo de vacinação e a retomada da economia mundial. Falando dos números, a nossa receita bruta consolidada foi recorde e atingiu 26,6 bilhões de reais nos últimos 12 meses, um crescimento de 36% versus o mesmo período de 2020. No trimestre, a receita bruta cresceu 44% na comparação anual, totalizando 7,8 bilhões de reais e com as exportações representando quase 70% dessa receita. A performance positiva do período resultou em um EBITDA recorde de 648,1 milhões de reais, crescimento de 17% se comparado ao terceiro trimestre de 20. Nos últimos 12 meses, o EBITDA totalizou 2,3 bilhões de reais, expansão de 8% na base anual e também alcançando o maior patamar para um período de 12 meses, com uma margem EBITDA de 9,1%. Nosso resultado líquido foi positivo pelo 8º trimestre consecutivo, com um lucro líquido de 72,4 milhões de reais no terceiro trimestre de 21, um crescimento anual de 24%. No acumulado do ano, alcançamos 449 milhões de reais de lucro líquido e que nos últimos 12 meses totalizou 563 milhões de reais. A Athena Foods e sua capacidade de arbitragem nos mercados do continente segue como grande destaque operacional. Nesse terceiro trimestre de 21, as operações da Athena Foods representaram a maior fatia da nossa receita bruta, com 56% do total, enquanto a divisão Brasil foi responsável por 38% e a divisão Trading pelos 6% restantes. Destaco também uma das prioridades para nós da Minerva Foods, a geração de caixa livre, que foi positiva pelo 15º trimestre consecutivo. Alcançamos 83 milhões de reais em geração de caixa livre nesse terceiro trimestre de 21. No ano, o fluxo de caixa livre acumula 817 milhões de reais e nos últimos 12 meses já totaliza 849 milhões de reais. Caminhando para o final dos nossos números, nossa alavancagem permaneceu estável em 2,4 vezes
dívida líquida EBITDA, e a liquidez da companhia continua em patamar bastante confortável, com aproximadamente 8 bilhões de reais em caixa, ratificando o nosso compromisso com um balanço com menor risco e com uma estrutura de capital muito mais saudável. O trimestre também foi marcado por importantes conquistas e avanços na agenda de sustentabilidade. Alcançamos 100% de conformidade na terceira auditoria socioambiental do Ministério Público Federal no Pará, a única e mais confiável verificação pública da cadeia produtiva contra o desmatamento ilegal na Amazônia. Além disso, anunciamos o Prospec, um aplicativo que contribui para a análise de risco socioambiental de fornecedores para toda a cadeia produtiva do agronegócio. Esses foram os principais destaques da performance operacional e financeira da Minerva Foods no terceiro trimestre de 2021. Para saber mais sobre as informações do trimestre e também sobre a Minerva Foods, acesse o nosso site de relações com investidores que aparece na tela. Antes de encerrar, quero agradecer a todos os nossos colaboradores pelo comprometimento e dedicação ao longo de mais um trimestre desafiador. E agradeço também a vocês, nossos parceiros, investidores, fornecedores e clientes, por seguirmos juntos. Vamos continuar com a nossa sólida estratégia de negócios e atentos às oportunidades no mercado global de carne bovina. Confiantes no trabalho da nossa equipe e nossos valores corporativos e reafirmando nosso compromisso com a disciplina de capital e com práticas éticas e sustentáveis. Muito obrigado e até o próximo trimestre.